Capítulo 10. Fechou, família? Verso de número 38. Tá bom? E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te se dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Verso 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, vamos começar com esse texto. Então o texto acabou de nos dizer, família. Vai marcando geral aí, compartilhando, amém? Eu creio que essa palavra vai ser desatadora para a minha vida e para a sua vida. Então nós acabamos de ler que Jesus, chegando numa aldeia, ele foi recebido em casa por uma mulher chamada Marta. Ele entrou na casa de Marta. É muito interessante isso. E diz que Maria, sua irmã, não era a dona da casa, não. A dona da casa era Marta. E Maria, sua irmã, foi lá. E ela se assentou também. Tem também aí. Provavelmente mais pessoas se assentaram aos pés do Mestre. Também sentou para ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. Só que Marta, segundo o que nós lemos, estava preocupada, ansiosa, com muitas outras coisas, com muitos serviços para fazer. E a Bíblia nos diz que, aproximando-se de Jesus, ela disse: Senhor, não te se dá, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, você está preocupada com muitas outras coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. Quantas pessoas nos dias de hoje estão vivendo o papel de Marta? Jesus está na casa deles. Jesus entrou na casa dessa pessoa. Só que essa pessoa, tendo a presença de Jesus, não tem tempo para sentar aos pés dele. Porque dentro de casa, mesmo tendo Jesus em casa, você anda preocupado com muitas outras coisas. Está ansioso e focado com muitas outras coisas. Sabe o que você leu aí? No versículo de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Você entende que é possível você estar perto de uma pessoa, mas muito distante dela ao mesmo tempo? Você consegue entender isso? Jesus estava na casa de Marta. Mesmo estando debaixo do mesmo teto, ela precisou se aproximar dele. Quantas vezes casais, família, estão debaixo do mesmo teto, mas estão distantes um do outro? Não tem aquele elo mais, não tem aquele contato mais. Estão debaixo do mesmo teto, mas estão distantes. Era o que estava acontecendo com Marta. Tendo Jesus debaixo do teto dela, mas estava distante, precisou ela se aproximar. Quer ir mais além? Olha que interessante. Aproximando-se disse: Senhor. O que ela disse? Senhor. Ela reconhecia que Jesus era Senhor sobre a vida dela. Senhor.
Não te se dá que minha irmã me deixe servir só, que minha irmã me deixe o quê? Servir. Quantas pessoas estão debaixo do mesmo teto que Jesus, servindo, mas distante dele, servindo fora do propósito. Por que fora do propósito, pastor? É possível? É, porque ela estava servindo. Não te importa que minha irmã me deixe servir só? Muitas pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor e estão servindo Ele, mas estão distante dele. E isso é ruim. Sabe por quê? Quando se trata de dentro de casa, é ruim quando vem pessoas de fora, que não é da sua casa. Mas quando você serve alguma coisa para essa pessoa comer, quando você, sabe, faz alguma coisa para ela, essa pessoa faz o quê? Ela ora pelo alimento que você colocou na mesa. Então ela vem e se aproxima de Jesus, fazendo o que você não faz na sua casa. Maria fez na casa de Marta o que Marta não estava fazendo. É ruim quando vem pessoas de fora e serve Jesus dentro da nossa casa, bem melhor que a gente. Isso é muito complicado. E aconteceu aqui. Isso é um alerta, porque você já pode ter convidado Jesus. Jesus é entrão. Algumas pessoas falam, não, Jesus. Se você já leu Lucas capítulo 19, Zaqueu não convidou não Jesus não para entrar lá dentro não. Jesus que falou, eu vou, me convém me hospedar na sua casa. Jesus se convidou para entrar na casa do homem. Talvez ele tenha se convidado para entrar na sua, ou talvez você tenha falado, Jesus, entra na minha casa. Aí eu te pergunto, como é que ele está sendo tratado aí na sua casa? Você está cuidando bem dele? Você está sentando aos pés dele? Porque existe uma parte, infelizmente, da igreja que está no mesmo lugar que Jesus está, que está servindo, que está reconhecendo Ele como Senhor, mas está distante dele ao mesmo tempo. Aí Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, Marta, você está preocupada com muitas outras coisas. Normalmente isso acontece. Nós precisamos nos policiar como líderes quando o seu ministério é grande, né? Eu ainda estou começando, não dá para organizar isso aí. Mas quem tem ministério grande, sabe? Aquelas pessoas que um fica no som, outro fica no estacionamento, outro fica assim, outro fica assim, sabe? Aquela organização de lugares, de territórios para ficar organizado. Será que o cara que fica no som, ele ouve a palavra? Ou ele está mais preocupado em ajustar o microfone, em saber se o som vai sair legal? O cara que fica lá recebendo o pessoal, o irmão, o discípulo, a discípula, o obreiro, a obreira, que fica lá na portaria recebendo as vidas. Será que ele consegue prestar atenção na palavra ou ele está focado nos carros, está focado em quem está entrando, em quem está saindo? Será? Porque Marta estava servindo. Só que Jesus disse para ela que a boa parte que Maria escolheu, que foi sentar para ouvir a palavra, isso não ia ser tirado, irmão. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, mais a sua fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir. Tem muita gente dentro desses ministérios que estão servindo, mas não estão sentados nos pés de Jesus para ouvir a palavra. Isso é muito sério, porque Jesus, ser servo tem que estar aqui na gente. Servir tem que estar aqui, mas servir de maneira correta. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, pode abrir aí, Apocalipse capítulo de número 2. Jesus vai estar falando com a igreja de Éfeso. O interessante é que do versículo de número 2 em diante, Jesus começa a dizer para essa igreja: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, sabe? Sei que você não aceita os falsos apóstolos, você não concorda com isso, você consegue discernir quem é falso e quem não é, você tem paciência, sofre pelo meu nome,
Você ouvindo assim parece, poxa, essa igreja é a igreja perfeita. Tem obra, tem trabalho, tem paciência, consegue discernir quem é falso e quem não é, ministrando a palavra, sofre pelo nome de Jesus. Aí ele diz o seguinte: tenho porém contra ti, você abandonaste o primeiro amor. Então, veja bem, tem obra, tem trabalho, consegue discernir quem é falso e quem não é. E para discernir você precisa conhecer, querido, precisa ter uma vida de busca. Tem paciência, sofre pelo meu nome. Olha os requisitos. Aí ele vem e fala: tenho porém contra ti, você deixou o primeiro amor em algum lugar. É melhor você voltar lá, se arrependa, volta lá, senão eu venho contra ti e removerei do teu meio o castiçal. Consegue entender isso? Como é que você tem servido Jesus? Como é que você tem tratado Ele na sua casa? Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, vai estar dizendo o seguinte: aquele que não governa bem a sua casa, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Então não vem primeiro a igreja para depois vir sua casa. Isso é um engano. Primeiro o conserto é dentro da sua casa, para depois expandir na igreja. Nós sabemos que aqui igreja somos nós, né? Mas quando está se referindo ao texto, está falando a igreja, o corpo, o povo. Você quer cuidar de muitas pessoas, mas não está cuidando da sua casa. Entende? Não tem um discipulado com seus filhos, não tem um discipulado com a sua esposa. E é interessante, se você abrir... Vamos ler isso aqui, vamos lá. Glórias a Deus. Vou achar uma parada muito interessante aqui. Glórias a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Vocês abriram aí 1 Timóteo para ver se é isso mesmo que está escrito lá? 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 5. Dá uma olhada lá. Então fala sobre governar bem a sua casa para você poder cuidar da igreja. Agora observe isso. Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Olha só o que diz. Do verso 22 em diante vem uma instrução para as mulheres. Mas eu vou direto aos sacerdotes da casa, aos homens. Verso 25. Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando e lavando da água da palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então entenda, os maridos, você consegue entender essa situação do discipulado com a sua esposa? O que Jesus fez aqui? Você consegue entender? Você consegue entender que a igreja, a esposa, é lavada pela palavra, pelo esposo? Você, esposo, tem lavado a sua esposa, preparado ela com a água da palavra? É importante, porque o papel do homem é preparar a esposa para o grande dia. Esse é o papel que está aqui. Quanto aos filhos, a gente roda a Bíblia aqui. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 6 em diante, fala para os pais ensinar os seus filhos quando estiver andando, quando sentar, quando deitar, quando levantar. Ensina os filhos. Provérbios 22, 6. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie.
E isso, gente, é tudo dentro de casa. Como é que você tem tratado Jesus dentro de casa? Como Jesus está sendo tratado dentro da sua casa? Porque infelizmente algumas pessoas deixam para adorar a Jesus no templo, os que voltaram, né? No templo ou em qualquer outro lugar. Mas em casa existe uma escassez, porque você pode até estar servindo, você pode ter obra, pode ter trabalho, pode ser paciente, pode sofrer pelo nome dele, mas tem algo faltando, chamado primeiro amor. E esse algo que está faltando é muito interessante. Entende isso? O seu maior ministério é a sua casa, irmão. Então cuida da sua casa, cuida da sua família. Trate Jesus bem dentro da sua casa. Jesus foi comer na casa de um homem chamado Simão, fariseu. Ele recebeu Jesus na casa dele. Aí vem uma mulher de fora, uma mulher pecadora de fora, não era da casa dele. E essa mulher começou a chorar nos pés de Jesus, enxugava as lágrimas com o cabelo, ungiu Jesus com unguento. E esse homem começou a olhar e falou: pô, se ele é quem ele diz que é mesmo, saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus, conhecendo de coração, ele começou a contar uma história para esse homem. Enfim, no final de tudo, Jesus fala para ele: poxa, essa mulher lavou os meus pés com lágrimas e eu aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Ela me ungiu com unguento, ela não para de beijar os meus pés, você não me cumprimentou com um beijo. Ou seja, mais uma vez nós nos deparamos com a cena de alguém vindo de fora e tratando Jesus na nossa casa bem melhor do que nós mesmos. Entende isso? Nós precisamos que essa salvação manifeste na nossa casa. Quando você lê Lucas capítulo 19, que é a história de Zaqueu, quando Jesus diz: me convém que eu me hospede na sua casa. Todo mundo lá fora começou a dizer: poxa, Jesus vai hospedar na casa de um pecador? E Jesus entrou lá dentro. E ele lá dentro, aí diz que quando Zaqueu se levantou, provavelmente no outro dia, hospedou, ele dormiu, se levantou depois de um discipulado muito intenso. Esse é o poder do discipulado. Zaqueu já levanta dizendo o seguinte: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens, e se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus já estava lá, irmão, mas quando Zaqueu liberou uma palavra como essa, Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Entende? A salvação já estava lá dentro, mas não havia manifestado, porque ela não se manifesta enquanto não há arrependimento. Enquanto não houver conserto dentro da sua casa, a manifestação da salvação não vai existir. Mas quando você se arrepende dentro da sua casa, a salvação manifesta. Jesus não disse: hoje a salvação alcançou a sua vida. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, nesse ambiente. É Noé sendo justo e a família de Noé sendo salva. É você sendo justo e a sua família sendo salva. Seja responsável de construir a arca na sua casa, onde toda a sua família vai entrar. Amém? Glórias a Deus. Então sirva Jesus melhor. Agora eu vou voltar para um ponto bem interessante. Qual foi a parte que Maria escolheu? Sentar e ouvir a palavra. Sentar e ouvir a palavra. Querido, quando você ouve a palavra, a fé não vem simplesmente pelo ouvir. Essa palavra tem muito poder. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, lá está dizendo que essa palavra é muito poderosa. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, sabe, no íntimo da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, faz divisão entre juntas e medulas. Ela consegue discernir a intenção do coração, trazendo para um nível hoje, corpo, alma e espírito, da qual essa palavra atravessa.
É certeza. Meu espírito, minha conexão com Deus, porque Deus é espírito. João capítulo de número 4, verso 23 em diante. Eis que é chegado um tempo, e de fato já chegou o tempo, em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Quando essa palavra alcança o meu espírito, eu consigo me conectar em espírito com Deus. Alma, o centro de todas as minhas emoções. Essa palavra também consegue entrar na minha alma, como disse lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, ela consegue alcançar a minha alma, e alcançando a minha alma, eu posso ser salvo. Por quê? Tiago capítulo 1, verso 21 diz: receba com mansidão essa palavra que está sendo enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ela consegue alcançar o meu corpo. Eu começo a cuidar do templo do Espírito. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós conseguimos ver as 3 fases que essa palavra consegue entrar. Então não é simplesmente ouvir. Receba com mansidão e seja transformado. Receba com mansidão a palavra que é poderosa para salvar o centro das suas emoções. Mateus capítulo de número 28, capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28, Jesus está falando: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Sabe o que ele diz? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, aprendam de mim. Como é que você vai? Aqui, ó, aprendam de mim a palavra, aprendam de mim. Sabe o que ele diz? Encontrarei descanso para a vossa alma. Encontrarei descanso. Mas como? Aqui, ó, aprendendo. Sente para ouvir. Essa é a boa parte. Essa é a boa parte. Quer descanso para sua alma? Ouça. Sabe? Talvez você esteja cansado, passando por alguma situação, e você está muito cansado. Mas até no cansaço, quando ele fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, mesmo cansado, você vai precisar se movimentar para ir até ele. Vinde, faça alguma coisa, porque eu estou disposto em carregar todo esse peso que você está carregando. É isso que ele está falando para mim e para você. Amém? Estão entendendo aí? Glória a Deus. Espero que estejam entendendo. Se você já detectou que você estava se comportando como Marta na sua casa, que você possa arrumar isso hoje. Que você possa, ainda hoje, sentar aos pés de Jesus, porque você já reconheceu Ele como Senhor. Mas Ele está na sua casa. Sabe o que você precisa fazer? Se aproxima dEle. Se aproxima dEle. Faça como Marta fez, mas se aproxima para adorá-lo. Lembram-se o que ela disse? Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Ela estava servindo, irmãos. Ela estava servindo. Como é que você tem servido? Maria estava como? Parada, ouvindo a palavra. Entende? Sabe o que eu aprendo com isso? Que é melhor eu estar parado no centro da vontade de Deus do que servindo Ele fora do propósito que Ele tem para minha vida. É melhor eu estar parado no centro da vontade de Deus do que eu estar servindo Ele fora do propósito que Ele tem para minha vida. Entenda isso. Guarde isso no seu coração. Amém? Guarde isso no seu coração e procure viver novos níveis. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Pratique. E não tem como você praticar sem você se aprofundar. Josué capítulo 1, verso 8 está dizendo isso. A direção de Deus para Josué é essa: Josué, não aparta da tua boca as leis desse livro. Antes, tenha o cuidado de meditar nele dia e noite. E quando você meditar nele dia e noite, você terá cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito. Então assim,
Para você cumprir, você precisa saber o que está escrito. E para saber o que está escrito, você precisa ler, sentar, aprender. Aí ele diz o seguinte para Josué: assim, o seu caminho prosperarás e tu serás bem-sucedido. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa é a boa parte, e isso não pode ser tirado de você. Amém? Então busque ouvir, sabe? Pô, os cultos já voltou no templo, vai, meu, se movimenta, vai lá, sabe? Cara, sai do comodismo. O que eu tenho para falar para você, irmão, é isso, sai do comodismo. Cuidado para você não estar servindo de maneira errada. Cuidado. Cuidado. Talvez a voz de Jesus hoje falando para Marta está falando aí para você hoje. Fulano, você está preocupado com muitas outras coisas. Alguns escolheram a boa parte, isso não vai ser tirado deles. Você está, Senhor, mas eu estou te servindo, eu estou isso, eu estou aquilo. Não. Cuidado. Cuidado para você não estar edificando a sua casa na areia ao invés de estar edificando na rocha. Cuidado. Porque quando você vai ler esse texto, ele permite edificar, tanto justo quanto injusto. Mas o interessante dessa palavra é que ela começa assim, lá em Mateus capítulo 7, do verso 24, ali você vai ver. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os rios, veio o vento contra essa casa. Uau! E ela permaneceu firme porque estava na rocha. Mas qual foi a chave? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aí mais para frente ele diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem insensato que edifica, ou seja, que ele constrói, ele consegue construir. Cuidado para você não ser essa pessoa que está construindo, tá bom? Porque não está falando que essa pessoa não consegue construir, está dizendo que Deus permite essa pessoa construir. E uma construção a gente sabe que leva tempo. Cuidado para você não estar investindo tanto tempo em algo que no futuro vai cair e a sua queda vai ser grande. Vai ser grande, porque está dizendo que vai vir a chuva, vai vir os rios, vai vir o vento contra aquela casa e grande será a sua queda, porque foi edificada na areia. Como é que você está edificando a sua casa, irmão? Como é que você está edificando? Como é que você está construindo a sua casa? Entendeu? O bispo falou aí, 4 meses, bispão? 4 meses? Nessa quarentena aí? 4 meses. 4 meses. 4 meses, irmãos. Um monte de gente aí teve a oportunidade de ficar em casa e começar a se reorganizar, começar a fazer direito. Mateus capítulo de número 4 diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus tirou a quarentena dele. 40 dias e 40 noites jejuando. Aí sabe o que diz? E aproximando-se o tentador. Aproximando-se o tentador. Depois dos 40 dias e 40 noites. Querido, o B.O. não vem só na quarentena não, o B.O. vem depois dela. Na quarentena, Deus dá a oportunidade de você se preparar como Jesus foi preparado na quarentena. Na quarentena ele jejuou, na quarentena ele meditou, na quarentena ele estava sempre conectado com o Pai. E depois dos 40 dias, aproximou-se o tentador. Nesse livro de Mateus capítulo de número 4, do verso 1 ao 11, vai falar sobre a tentação de Jesus. Você vai ver que por 3 vezes Jesus diz: está escrito. Nenhuma das vezes Satanás diz para ele: está escrito. Satanás usa o Salmo 91, verso 11, falando para Jesus: lança-te daqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que segurem tuas mãos e você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Enfim, a palavra, conheça a palavra, mergulhe no livro, tenha intimidade, examine as escrituras, porque elas testificam de mim e vós cuidais nela inteira, vida eterna. Jesus disse isso. João 5,39, está lá. Tá bom?
Então, tenha discipulado com a sua esposa, tenha discipulado com seus filhos, lava a sua esposa com a palavra, com a água, prepare a sua esposa para o grande dia, prepare os seus filhos, porque eles vão crescer e não vão se desviar. Eles vão crescer e não vão se desviar. Se tem um filho de alguém aí que está assistindo essa live e está afastado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai voltar e nunca mais vai sair da presença do Pai. Mas você precisa ser um exemplo. Ele precisa te pegar lendo a Bíblia dentro de casa. Ele precisa pegar você tratando bem a sua esposa, tratando bem o seu marido. Ele precisa ver você. O exemplo é a sua maior pregação. O exemplo é a sua maior pregação.